Dr. Breno Coelho, coordenador do GAEP Zona da Mata, Unidade Visconde do Rio Branco, a promotora Thais Alves, de Muriaé, o promotor Silvio Oliveira, também de Muriaé, e o promotor Gabriel Carvalho, que é de Almenara, mas também participou das investigações. Eles vão fazer uma apresentação, inicialmente, e, ao final, quem quiser fazer perguntas, é só levantar a mãozinha aí da reunião, que a gente vai chamando para as perguntas. Doutor Breno, o senhor que vai começar? Positivo. No dia de hoje, né, na data de hoje, dia 2 de novembro, o Ministério Público, em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com servidores ministeriais, dentre outros órgãos, deflagrou a Operação Catarse, que objetiva, basicamente, a apuração de crimes envolvendo patrimônio, danos ao patrimônio público. Basicamente, são apurados os delitos de concussão, corrupção passiva, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, organização criminosa, dentre outros crimes perpetrados aí que geraram potenciais danos ao erário público. Né? A operação de hoje envolveu os municípios de Muriaé, Divino, Cataguases, Viçosa e Visconde do Rio Branco, onde foram cumpridos aproximadamente 40 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e a constrição, a indisponibilidade num valor aproximado de 12 milhões e meio de reais, que é o dano estimado nessa primeira etapa de apuração já realizada pelo Ministério Público, pelo GAEP e demais forças policiais. Os trabalhos eles contaram basicamente com 3 linhas investigativas. A primeira delas, na constatação de emissão de notas fiscais frias por parte de empresários, para fim de subsidiar o pagamento de verba de gabinete indevida para agentes políticos. Essa é uma vertente. A gente tem uma segunda vertente também, que é a prática de alguns agentes públicos no sentido de estar coagindo servidores, especialmente servidores comissionados, a estar repassando parte substancial dos salários, né, para o parlamentar, para os parlamentares envolvidos, né, caracterizando aí a popularmente conhecida rachadinha. E, por fim, fraude à licitação, consistente, inclusive, na pactuação, na formalização de contratos milionários com o poder público municipal, especificamente no município de Muriaé, de empresas aparentemente compostas em nome de laranjas. Esses contratos aí também estão girando em torno de aproximadamente 12 milhões de reais. São essas 3 frentes que compuseram a Operação Catarse deflagrada, né, a primeira fase deflagrada hoje, que ainda está em andamento. A gente fica à disposição para eventuais questionamentos. Algum dos outros promotores quer falar antes de a gente passar para as perguntas? Parece que a Fernanda teve um probleminha com a internet. Colegas? Não. Não, obrigado. Não, obrigado. Então, os jornalistas que estão na sala, quem tiver dúvidas, quiser fazer perguntas para os promotores, basta erguer a mão que a gente já chama. Teve Alterosa? Alterosa, né? Pode fazer a pergunta aí, só se apresenta, falar quem que é e pode fazer. Você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Se apresenta e pergunta, por favor.
Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Boa tarde, senhores. Meu nome é Ramon Chaia, eu sou repórter da TV Alterosa aqui em Juiz de Fora. Sobre esses 40 mandados judiciais, foram todos de busca e apreensão e mais um de prisão preventiva, é isso? Foram 39 mandados de busca e apreensão, cumpridos em empresas, na Câmara Municipal de Muriaé, no endereço residencial de empresários e de agentes políticos e ex-agentes políticos também, e um mandado de prisão preventiva em desfavor de um vereador, em exercício na Câmara de Muriaé. Perfeito. E o nome dele pode ser divulgado, desse vereador? Por hora, nós optamos em não divulgar nomes, até porque a gente tem medido, a operação ainda está em andamento, a gente cumpriu apenas um terço dela, né? Há várias equipes ainda em endereços, então a divulgação ficaria para um segundo momento. É um vereador em exercício que é investigado em pelo menos 2 expedientes criminais afetos à operação. Perfeito, senhores. Muito obrigado, viu? Disponha. Alguma outra pergunta? Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou a gente pode encerrar? Quais são os próximos passos da investigação, promotor? Nós estamos... já há agentes que estão sendo denunciados hoje, né, na data de hoje, nós já conseguimos elementos probatórios suficientes que indicam a materialidade delitiva e indícios mais do que suficientes, robustos, inclusive, de autoria. E há outras linhas investigativas que vão ser robustecidas ainda mais com a apreensão de uma quantidade significativa de materiais eletrônicos, documentos, dentre outros objetos aí de interesse criminalístico. Então, a perspectiva é que várias fases dessa operação elas venham a ser concretizadas em breve, inclusive. Doutor Breno, o senhor pode especificar para a gente também quantos mandados foram em cada cidade? O que foi em cada cidade? O de prisão, por exemplo, onde que foi? Aconteceu em Muriaé. Houve a prisão preventiva de um agente político de Muriaé, busca e apreensão, uma busca e apreensão em Viçosa, uma em Cataguases, um em Visconde do Rio Branco, 2 em Divino e o remanescente na comarca de Muriaé, que é o polo da atuação da Operação Catarse. Um ponto importante a ser consignado é o deferimento de bloqueio em valores equivalentes a R$2,5 milhões, que é o valor estimado do dano provocado no erário público municipal. Sim. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A Micheline. Micheline, pode abrir o seu microfone e pode perguntar. Você está conseguindo? Se você não conseguir abrir o microfone, quiser perguntar pelo chat também. Acho que ela está mandando pelo chat. Acho que ela vai digitar a pergunta aqui no chat. Enquanto ela digita, a questão da indisponibilidade de bens já foi deferida pela Justiça? Sim. Já está disponível? Já está indisponível? Houve deferimento da constrição patrimonial nesse valor de aproximadamente R$12,5 milhões, que é o valor total, né, provocado ao erário, segundo as apurações que estão em curso.
A Micheline está pedindo desculpa aqui, que ela entrou um pouquinho atrasada. Ela gostaria de entender como o esquema era montado e desde quando. Como eu disse anteriormente, há práticas que remontam aí ao ano de 2014, inclusive, e que se perpetraram até a atualidade. E, como eu disse anteriormente, são basicamente 3 vertentes que estão sendo apuradas. Uma delas, a prática da denominada rachadinha, que é a prática do agente político que exige de seus servidores, em especial servidores comissionados, um percentual significativo dos seus vencimentos, sob pena de causar ali um mal indevido. Então, essa é uma das vertentes, a prática da questão da coação para poder configurar o repasse de verba pública, dos vencimentos, melhor dizendo. Como eu disse, essa prática estava sendo apurada a partir de 2014 e há fortes elementos probatórios dando conta de que elas perpetuam até a data atual. Daí, medidas cautelares foram requeridas com lastro nesses acontecimentos que foram documentados nos autos. Uma outra linha, como também já frisado anteriormente, versa sobre a questão da emissão de notas fiscais frias por parte de diversas empresas para poder subsidiar e legitimar o recebimento indevido de verba de gabinete por parte de determinados agentes políticos, mais especificamente vereadores atuantes no município de Muriaé. E, por fim, a contratação, está sendo investigada a contratação por parte do município de Muriaé de pessoas jurídicas, de empresas aparentemente fictícias, né, em valores absurdamente altos, né, girando aí em torno de 12 milhões de reais, né, dividido aí entre os pactos celebrados. Então, a gente está buscando aprofundar todas essas linhas de apuração para poder verificar, de fato, a existência e o valor atualizado desses danos, a prova para a gente poder oferecer denúncia criminal em relação a todos os responsáveis que participaram que tenham participado desses fatos. Então, são 3 vertentes. A Operação Catarse. Mais alguma pergunta? A coletiva também ela foi gravada, né? Se alguém depois tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato com a assessoria também, né, André? A Micheline mandou mais uma pergunta ali no chat. Como chegou até vocês o esquema? O valor de 2,5 milhões bloqueados é de quem? Tá. Queria Na verdade, entender... se chegou nos esquemas, né, investigados através de várias frentes, né, utilizando de técnicas especiais de investigação, produzindo, inclusive, provas objetivas nesse sentido, com levantamentos de campo, dentre outras técnicas utilizadas, além também e aí pontuando essa questão do suposto dano ao erário produzido, não é de 2 milhões, é de 12 milhões e meio, e se chegou a esse montante através do somatório dos pactos celebrados entre esses empresários, ou supostos empresários, e o ente público, os entes públicos. Ela pergunta aqui também, doutor Breno, quem seriam essas pessoas da rachadinha, né? Se eram parentes, eram amigos, eram pessoas aleatórias contratadas? Pessoas aleatórias, né? Pessoas aleatórias, geralmente indicadas pelos agentes políticos e que se viam ali numa situação de obrigatoriedade de estar procedendo esse repasse em benefício próprio do agente político. É a linha mais contundente das investigações. E aí ela pergunta aqui também para confirmar se foi só uma pessoa presa. Até o momento, sim, mas não descartamos a possibilidade de novas prisões no curso da operação. Como eu disse anteriormente, é uma operação que é muito grande. Foram mobilizadas várias tropas especializadas da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, servidores públicos. Então, tem pessoas em campo desenvolvendo diligências ainda, então a gente não descarta, mas no momento, até a atualidade, uma pessoa presa
né, muito material apreendido, muito dispositivo eletrônico, né, para que dê robustez aí às apurações. Ela pergunta também se essas pessoas envolvidas serão denunciadas. Comprovando o envolvimento, fatalmente serão denunciados, e já há, como eu disse anteriormente, na data de hoje, o Ministério Público já ofereceu uma denúncia criminal pela prática de aproximadamente 25 crimes de concussão, que é a exigência de valores indevidos por parte de servidor público, e mais um delito de corrupção passiva em face de um agente político. Então, já há denúncia oferecida no âmbito do Poder Judiciário. E a prisão é preventiva. Não há prazo estipulado de duração. E por que só essa pessoa especificamente foi alvo de prisão, do pedido de prisão? Em razão dos fatos concretos que deram ensejo a essa medida, né? Embora condutas estão sendo imputadas, investigadas em relação a uma gama de pessoas, agentes públicos, empresários, fatos concretos demonstrados através dessas técnicas de investigação apontaram no sentido de que essas práticas estariam sendo perpetradas na atualidade, de forma contemporânea. E aí, de fato, surgiu a necessidade, não havia outro meio, de se solicitar, e o Poder Judiciário acatou, a decretação da prisão preventiva. Ela pergunta, doutor Breno, quantas pessoas fazem parte do esquema? Olha, é um número muito embrionário. De forma superficial, nós levantamos aqui aproximadamente 5 vereadores em exercício, 3 ex-vereadores, integrantes de 6 postos de gasolina, 3 construtoras, obviamente os seus integrantes, né? Não todos, obviamente aqueles que estão na linha de frente da prática dos fatos, e aproximadamente 12 empresários dos ramos, desde papelaria até construção civil. Então, esse número ele ainda é muito embrionário e ele fatalmente ele é muito maior do que essas pontuações. Ser preciso matemático agora, de fato, a gente não refletiria uma informação precisa. O número é muito significativo. Ela está perguntando aqui há quanto tempo existe o esquema. Acho que o senhor falou que desde 2014, é isso? São 3 vertentes, né? Em uma delas, pelo menos, a gente constatou que de 2014 em diante, essa prática estava acontecendo. Inclusive, a prática que ocorrida no mês passado. Então, vai depender dessas vertentes praticadas. Então, desde 2014, dentro do conjunto da Operação Catarse, a gente já pode cravar que, a partir de 2014, a gente já tinha elementos nesse sentido, né, de indício de participação de empresários e agentes públicos na prática de crimes contra o erário municipal. Tem uma estimativa de quanto foi desviado? Olha, uma estimativa mínima, bem embrionária, como eu disse, porque a dimensão da investigação ela é muito maior. A gente já inaugura aí com um montante aproximado de 12 milhões de reais, 12 milhões e 500 reais, 12 milhões e 500 mil reais. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Podemos encerrar, então? O senhor quer falar mais alguma coisa, doutor Breno? André aqui. Não, desculpa, eu apertei aqui sem querer. O senhor quer falar mais alguma coisa, doutor Breno? Eu gostaria que os colegas corroborassem, é um ponto de vista da força-tarefa, né, constituída, que a população auxilie. Acho que é imprescindível que a população procure as autoridades responsáveis, né? Eu gostaria muito de frisar que essas vertentes estão sendo cuidadosamente tratadas, né? O nosso objetivo é a apuração de fatos.
e a gente gostaria muito de contar com a participação séria, né, não é com denuncismo, é participação séria da população, e que confiasse nas instituições do Ministério Público, nas polícias, civil e militar, nos agentes do Ministério Público, que nós possamos fazer um trabalho sério, um trabalho de devoção mesmo, no sentido de estar, de fato, concretizando o melhor interesse público. Né? Esse é o nosso único objetivo. Trabalhar seriamente, de forma muito contundente, para que nós possamos, de fato, reprimir esse tipo de conduta e fazer com que nós possamos ter aí a recuperação de ativos, a responsabilização dos eventuais responsáveis, e lembrando que, como a gente sempre pontua, né, a corrupção ela mata silenciosamente e ela se disfarça muitas das vezes na falta de leito de UTI, na falta de remédio, na pobreza, na miséria. Então, isso é muito sério, a gente tem que trabalhar com muita seriedade, muito critério, muita técnica, mas de forma muito contundente também, para a gente poder ir organizada, para poder, de fato, restabelecer a situação, restabelecer as coisas. Podemos encerrar, então? Acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Bom, então acho que a gente pode encerrar. A coletiva está gravada. Qualquer dúvida também que os jornalistas tiverem, podem entrar em contato com a assessoria de imprensa. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.